Olá, sejam bem-vindos. O programa Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Nós estamos recebendo nossos estúdios o administrador de empresas, especialista em gestão pública e advogado, Dr. Alcir dos Anjos. Seja bem-vindo, Dr. Alcir, ao nosso programa Saber Viver 60+, da TV Assembleia Canal 7. E desde já nós agradecemos a sua presença aqui no nosso programa. Boa noite, Silvestre, boa noite à equipe que está aí no apoio. Eu que agradeço mais uma vez por esse convite, por essa atenção, e me sinto muito honrado cada vez que isso acontece. Muito obrigado mesmo. Doutor Alcir, primeiro, antes de tudo, quero parabenizá-lo, porque você foi, aos 60 e poucos anos, aprovado na OAB. Rapaz, eu concluí o primeiro curso em Brasília e terminei com 22 anos. Aí eu fiz a pós em gestão pública. Terminei o curso de Direito no ano de 2014, fui inclusive o orador da minha turma. E depois eu passei uma época no interior, como secretário de Finanças, secretário de Governo, e somente agora tive a oportunidade de fazer o exame da OAB, e eu já vinha me dedicando desde janeiro do ano passado, estudando, e quando a gente estuda, a gente alcança o objetivo, e eu alcancei a vitória no 36º exame da OAB. Parabéns mais uma vez. Doutor Alcir, o Estatuto do Idoso garante atendimento preferencial às pessoas com 60 anos ou mais, em bancos, loterias, supermercados, serviços de saúde e demais estabelecimentos, como nós sabemos. Dentre os idosos, também é assegurada prioridade especial às pessoas com mais de 80 anos, inclusive sobre o público 60+. Apesar de existir a lei, será que esses direitos são rigorosamente cumpridos? Este é o assunto que nós vamos debater com o Dr. Alcir e muito mais coisas que ele vai nos ensinar. Por que os idosos devem ter um atendimento preferencial, Dr. Alcir? Olhe bem, essa preocupação com o idoso teve início no dia 8 de dezembro de 2000, ainda quando o presidente da República era Fernando Henrique Cardoso, que sancionou a Lei 10.048, e nessa lei já prevê exatamente um tratamento diferenciado para o idoso que tem 60 anos ou mais, prevê também o atendimento diferenciado para portadores de deficiência física, para obesos, para pessoas com crianças de colo, para gestantes, para lactantes. Então, essa preocupação em dar um atendimento diferenciado já está perto de fazer 23 anos, e eu acredito que pela própria natureza desse público, então houve a necessidade de fazer esse ajuste, exatamente para evitar que ele passe muito tempo numa fila e que seja atendido de mais rápido, e com qualidade, e com atenção, e com respeito. Qual o significado legal dos termos exclusividade, prioridade, preferência, quando estão relacionadas a esses direitos das pessoas idosas? Que a gente vê muito falar e às vezes as pessoas, os significados têm considerações, interpretações diversas. Nos explica aí o significado legal desses termos. Olha, esse ponto foi um ponto que eu pedi apoio, interessante, à minha filha Luciana. E é o significado mesmo de cada palavra. Preferência.
ato de preferir uma pessoa ou coisa a outra, manifestação de distinção ou de atenção, prioridade, preferência conferida a alguém relativamente ao tempo de realização do seu direito, com preterição de outros. E exclusividade, que é a qualidade ou caráter de exclusivo. Então, essas definições estão como consta no dicionário, não tem uma relação jurídica. Então, é uma consideração legalizada, vamos dizer assim, sim, que norteia as convivências. Exatamente, exatamente, porque cada palavra já está dizendo o seu verdadeiro sentido, não é? E aí não houve assim a necessidade de fazer uma analogia, criar um termo novo, prevalecendo exatamente a palavra como ela está definida no dicionário. Correto. Quais são as prioridades em relação ao atendimento da pessoa idosa? Logo que o senhor falou em outras categorias, em outras de pessoas. Voltando só um pouquinho, Silvestre, eu quero dizer que na lei 048 prevê a questão já do atendimento diferenciado ao idoso, mas o Estatuto veio com a lei 10.641 de 2003, que, salvo engano, foi de autoria daquele deputado Paulo Paim. Só para estabelecer essa diferença, que em 2000 já existia essa preocupação e no ano de 2003 veio a consagração com o Estatuto do Idoso. Muito oportuno, doutor, muito oportuno o senhor falar isso. Isso. Então, eu separei aqui alguns itens, que são aqueles itens corriqueiros, porque o Estatuto ele é extenso e ele prevê tudo, mas nem tudo que está lá no dia a dia ocorre. Então, eu separei algumas possibilidades corriqueiras que estão, que acontecem no dia a dia de cada um de nós que estamos nessa condição de idoso e amparados por lei. Eu não sou idoso, eu sou um jovem maduro, né? Viu? Então, olha, atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população. Isso aí existe. O idoso, nesse aspecto do cumprimento da lei do idoso por parte desses estabelecimentos, eles cumprem bem, com bem maestria, e o idoso ele não tem o que reclamar. Eu não vejo assim por quê. Então, a capacitação e reciclagem dos recursos humanos na área de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas. Aí já envolve até o seu trabalho, Silvestre, como gerontólogo, né? A garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Então, esses tópicos, eles todos funcionam e funcionam bem. Eu não vejo, de forma alguma, assim, motivo para alguém reclamar. E o Estatuto esclarece, em resumo, o direito à vida, políticas sociais públicas que permitam o envelhecimento saudável em condição de dignidade. Direito à liberdade, que é o direito de ir, de opinião, de crença, de prática esportiva e de participar da vida familiar e política, dentre outros. Direito ao respeito, que é a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, inclusive dos seus pertences. Pensão alimentícia, direito à dignidade, direito da profissionalização e do trabalho, que é vedada
a descriminalização pela idade. Essa questão da descriminalização, eu já vi alguns fatos que mostram que ainda uma minoria ou pessoas que talvez não saibam o que é sensatez ainda discriminam. Eu vi recentemente a vitória de um cidadão de 65 anos que passou no vestibular de medicina no Mato Grosso e ele reclamava que chamavam de velho, tiravam onda com a cara dele. Eu sou um exemplo que eu terminei com 58 anos o curso de Direito. Eu não tenho o que reclamar porque a classe me respeitava muito. Mas ainda tem algumas cabeças ocas, sem juízo, que acha que nunca vai envelhecer e que nunca vai chegar à condição que aquele que ele está rindo chegou e ainda ficam brincando. Mas, de uma forma geral, o idoso ele é respeitado, ele é bem atendido e a preferência que está disposta em lei, ela é cumprida. Você falou também anteriormente numa resposta aí, citou várias classes, vamos dizer assim, de pessoas. Aí eu lhe pergunto, e no dia a dia, como você falou aí corriqueiramente, em alguns locais de atendimento, há sempre uma interrogação de qual é a ordem de prioridade quando existe idoso com 60 anos, 70, 80, pessoas com deficiências, mulheres lactentes, e aí vai. Tem como o idoso é prioridade das prioridades? Como é esse atendimento? Olhe É bem, prioridade? como é que funciona? Na Caixa Econômica Federal, por exemplo, quando o idoso vai procurar atendimento, então tem aquela máquina que entrega a senha. Você aperta o botãozinho, aí recebe a senha. Você já recebe uma senha própria de idoso. Não diz idoso, é caixa preferencial. Você tem a preferência. Na Santa Casa, você vai, digamos, fazer uns exames. Quando chega na Santa Casa, o que mais tem é gente aguardando. Mas existe a disponibilização de uma senha preferencial para aquele cidadão que foi para lá fazer o exame. Nos supermercados, você pode observar que você chega, tem um caixa exclusivo, inclusive com uma faixa bem grande, dizendo que aquele caixa é preferencial para idoso, para deficiente físico, para gestantes, para obesos. Então, nesse aspecto, há o cumprimento mesmo daquilo que está na lei, no Estatuto do Idoso. Eu não vejo, Silvestre, eu não vejo, salvo em algumas situações que nem se conta. Por exemplo, tem algumas padarias que o idoso chega lá, quando ele vai comprar o pão, recebe uma senha. Aquela senha é para todo mundo. Só que o espaço de tempo entre o atendimento, digamos, de A para B e para C, que é o idoso, não dá 5 minutos. Então, é uma coisa que a gente, eu acredito que deve relevar, até porque não está, de forma alguma, traduzindo para o idoso alguma situação de desconforto. Nesse caso, de quem é o dever de assegurar todos esses direitos que o idoso tem? O dever é o dever da família, é o dever do Estado, é o dever da sociedade,
Então, muitas vezes a gente acha que é só o Estado que tem que agir. Não, não, eu até anotei aqui, obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Essa questão relativa ao poder público, a gente sabe muito bem que o atendimento é dentro daquilo que está no Estatuto. Ninguém pode reclamar do Estado quanto ao empenho no atendimento diferenciado do idoso. Agora, a gente não tem como assim fazer uma avaliação na questão da família, porque na minha observação, onde o idoso chega onde ele estiver fora de casa, buscando resolver alguma situação, ele vai ter a preferência. Ele vai ser atendido de forma diferenciada. Ele é respeitado. Agora, dentro de casa é onde está o X da questão. Os idosos são mais maltratados, eles são mesmo maltratados dentro de casa, pela família. Então, a observação que eu faço é exatamente essa, que o idoso ele é respeitado, fora de casa. Dentro de casa existe coisas absurdas. Era onde os vínculos deviam estar mais afetivos. Exatamente, até porque aquele cidadão que hoje anda com a bengala, anda com andajá, anda se agarrando nas paredes, quando anda, qualquer desequilíbrio leva uma queda. Aquele cidadão tem uma história. Aquele cidadão lutou muito para criar os filhos, se sacrificou, ele deu muito amor aos filhos, ele buscou exatamente fazer o melhor por cada um deles, e exatamente no momento que ele agora está precisando, então ele vai receber o quê? A ingratidão como reconhecimento pelo que ele fez. Isso é uma coisa que eu acho que envergonha até Deus. Um filho, ou uma filha, ou um neto, ou um tio, maltratar um idoso. Isso aí envergonha até Deus. Doutor Alci, quais são as considerações na preferência de idade mais elevada para desempate em concursos públicos? Logo que você, queira ou não queira, teve um concurso um dia desse. Se prevalece a prioridade, no caso, é da pessoa mais velha. Então, se houve um empate, aquele que tiver a idade maior, digamos, é a pessoa que irá ser chamada. Nos hospitais, atendimento nos hospitais, nos consultórios, em alguns setores que a lei especificamente não cita, do Estatuto não descreve. Olha, nos hospitais, eles atendem de forma tão organizada que a gente achava assim uma brecha para fazer uma observação ou uma crítica. Eu fico até aqui sem encontrar essa brecha. O que eu gostaria também de informar é que o idoso, a partir de 80 anos, ele não tem só prioridade, ele tem uma super prioridade. E a partir de 65 anos, ele tem o acesso gratuito ao transporte. Aqui em Maceió, ele vai
utilizar esse serviço sem pagar nada. E nos ônibus interestaduais, então, por lei, é reservada uma cota de 5%, que são duas poltronas destinadas a idosos. Então, eles vão viajar de graça, desde que apresentem um comprovante do salário, no máximo até 2 salários mínimos. Então, aí vem uma observação. Vamos imaginar que numa determinada situação, 4 idosos querem viajar naquele mesmo horário. Então, 2 vão viajar de graça, porque tem um salário de até 2 salários mínimos. Aí tem 2 idosos que chegaram, digamos, até depois dos primeiros idosos que deram entrada lá para ter o acesso à viagem, mas cada um tem 80 anos. A prioridade é de quem? De quem tem 80 anos, porque ele tem super prioridade. Então, aqueles que chegaram primeiro vão pagar 50%, né, comprovando que ganha no máximo até 2 salários mínimos, e aqueles idosos de 80 anos são os que vão viajar gratuitamente, porque eles gozam de super prioridade. Olha, nós sabemos que alguns estados, alguns municípios, eles têm a lei municipal ou a lei estadual que garante a passagem gratuita nos ônibus urbanos como um avanço social em alguns municípios aqui no Brasil. Maceió e em alguns municípios de maiores número de habitantes, como nós temos aqui Arapiraca, Palmeiras, etc. Eu não conheço esse benefício, nem que nenhum vereador se propôs a encaminhá-lo. Nós também sabemos que, só para complementar seu raciocínio, suas considerações, que nós temos também em Alagoas, dos poucos estados no Brasil que nós temos a lei intermunicipal para gratuidade também de passagem, aos mesmos modos da passagem interestadual. Alagoas, você pode, idoso, sair daqui para Arapiraca de graça. Você pode ir de Arapiraca para Penedo de graça. Aos mesmos modos, as mesmas considerações legais que tem, por lei, o benefício da passagem gratuita interestadual. Em Alagoas tem também. Só para complementar, para os nossos espectadores também estar sabendo. Preferência no setor imobiliário é um assunto que pouco se comenta. Como o senhor pode nos passar aí uns conhecimentos e umas considerações? Silvestre, inclusive, essa questão só complementando, do acesso ao transporte gratuito, é quando o idoso ele completa 65 anos. Aí ele passa a ter o acesso gratuito. Então vamos lá. No artigo 38 do Estatuto do Idoso, diz que nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa idosa goza de prioridade na aquisição do imóvel para moradia própria, observado o seguinte: 1. Reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais
residenciais para atendimento às pessoas idosas. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados à pessoa idosa. Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade à pessoa idosa. É muito interessante isso. E critérios de financiamentos compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. E tem o parágrafo único, que esse também muito bem pensado, muito bem pensado. As unidades residenciais reservadas para atendimento a pessoas idosas devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo. Isso é muito interessante, que mostra a preocupação de preservar o idoso para evitar que ele leve uma queda subindo escada, que ele sofra um acidente. E isso aí é uma demonstração muito grande do cuidado do Estado com o idoso. Tem um artigo que eu gostaria, estou vendo o tempo aqui, eu gostaria também da gente ver as considerações do senhor. O artigo 71 do Estatuto do Idoso confere prioridade na tramitação dos processos e procedimentos na execução dos atos e diligências judiciais, em que figure como parte ou interveniente pessoa idosa, ou seja, com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância sem distinção. Quais são as considerações e explicações para nosso telespectador sobre esse assunto? A explicação, ela está exatamente naquilo que está definido por lei. No momento que a lei diz que ele tem prioridade, então essa prioridade é ampla, ela é geral. Essa prioridade está em tudo que ele faz. Então, como a gente viu habitação, como a gente viu a questão de transporte, concurso público, inclusive. Pois é, então a própria lei, por si só, o próprio Estatuto do Idoso, por si só, já contempla todas essas considerações. Porque quando o Estatuto foi lançado, todas essas considerações, elas já estavam pensadas, já estavam bem planejadas, já estavam construídas, de forma que com o lançamento do Estatuto do Idoso, não tivesse depois que estar remendando coisas, criando coisas. Então, o Estatuto contempla tudo que há de definição na própria lei que venha beneficiar essa pessoa idosa, né? Exatamente isso, Silvestre. Agora, o que é que também pode ocorrer, a gente trabalha com o ser humano, eu acho, é uma consideração minha, que das espécies que Deus criou e colocou no mundo, a espécie mais complicada é o ser humano. E às vezes eu chego até a me questionar se aquela definição de Charles Darwin não está equivocada quando chama o ser humano de ser racional. Então, pode ocorrer situações de que o atendimento preferencial possa ser violado. Pode ocorrer. Então, se o idoso chegar numa determinada empresa, determinado local que ele vai ser atendido, seja no hospital, seja num banco, seja no supermercado, então, se ele sentir que o atendimento dele está sendo violado, então, dependendo do caso, ele pode ir até uma delegacia de polícia e registrar o crime, ele pode denunciar fazendo a corregedoria da empresa, fazer uma ouvidoria também,
E num caso assim, bem mais grave, se existir, que o idoso se sinta que realmente a coisa está muito, muito voltada para o desrespeito ao direito dele, então pode ocorrer uma gravidade tal que enseje a impetração de um mandado de segurança. Ele pode fazer isso. E exatamente porque aquilo que não se resolve de forma administrativa, se não há o bom senso, também cabe ao idoso, num caso extremo, num caso muito grave, ele pode impetrar um mandado de segurança para que o direito dele seja mantido, para que o direito dele seja respeitado. Doutor Alci, nosso tempo, infelizmente, já estourou aí alguns minutos e nós precisamos encerrar nosso programa com... Você fechou com chave de ouro essa questão do direito violado no caso das preferências e prioridades. Então, eu agradeço mais uma vez sua participação e deixo aí para você fazer suas considerações finais no espaço. Esse é um assunto muito singelo quando a gente trabalha com o idoso e com crianças. A única consideração que eu quero fazer é que cada pessoa abra sua consciência e se coloque no lugar daquele que está passando por uma fase na vida que precisa de apoio. Então, se precisa de apoio, dê o apoio, porque todos nós somos passageiros transitórios e quando a gente respeita o idoso, quando a gente valoriza o idoso, respeita, abraça o idoso e faz com que ele se sinta bem e motivado, isso que a gente está fazendo para o nosso futuro também. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alci. Acabamos de falar com o doutor Alci dos Anjos, advogado, que falou sobre prioridade e preferencial. Muito obrigado também ao nosso telespectador e até a próxima.